Começando mais um Prosa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nilmar Olímpio. Já peço a todos que nos acompanhem, que se inscrevam no nosso canal do YouTube e também sigam as nossas redes sociais. Os endereços estarão aqui no vídeo. E hoje vamos falar sobre viagens, formas de compra de passagens aéreas, dicas de lugares para visitar, seja no Brasil ou no mundo, e também quais os seus direitos perante as companhias aéreas. Eu recebo ela que é advogada, corredora e viajante, e tem o seu canal no YouTube chamado A Vida é Agora. Marina Marini, muito bem-vinda ao Prosa, é um prazer te receber aqui. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente por falar algo que meus olhos enchem de alegria, que é viajar. Você chegou ali, daí falou assim para mim, das minhas palavras, com certeza depois do podcast você vai ficar com mais vontade de viajar. É o meu objetivo, Nilmar. E as pessoas que também te assistem, né? Porque esse acho que é o intuito do seu canal, como eu falei aqui na abertura, o nome do canal é A Vida é Agora, né? E da onde que veio esse nome? Essa é uma frase que eu sempre usei, né? Porque eu sempre fui meio um pouco ousada e fazia acontecer as minhas viagens. Aí o meu marido às vezes falava, ô Marina, eu falava, a vida é agora. Sim. A vida é agora, vamos. E de fato, se a gente for parar para pensar, né, Nilmar? A vida tá passando. E quanta gente que sonha em fazer uma viagem e às vezes simplesmente por uma negligência que a gente tem com a gente mesmo, ou porque tem algum bloqueio, acha que aquilo não é para ela, ou porque acha que é caro demais e não consegue. Entende? Eu só quero passar para as pessoas a possibilidade de ir. E a gente não sabe se vai estar aqui amanhã, né? Pois é. O nome é, acho que é isso. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, quando eu acabo meus vídeos, né? Ou amanhã eu não sei, mas a vida é agora. Vamos aproveitar, vamos. E hoje tá mais fácil, né, Nilmar? Entendeu? Às vezes a gente tem um pouquinho na nossa cabeça assim, nossa, mas viajar é muito caro. Eu não vou mentir, você vai gastar. Porém, existem viagens para todos os tipos de bolso e a gente precisa entender isso, entende? As pessoas olham seus vídeos e devem pensar assim, a Marina tá com dinheiro. Pois é, mas não é bem assim. Eu digo que viajar é uma questão de organização financeira e de prioridades. Então, tem várias coisas na minha vida que eu deixo de fazer porque eu tenho a prioridade da minha próxima viagem, entende? Sim, entendo. E uma organização também, né? Claro. Quando se fala em viagem, se fala no mínimo do planejamento, né? Como você foi lá para a Europa, que a gente vai falar. Como é que você vai comprar a passagem para amanhã já e vai? Não. Acho que 99% das pessoas vão planejar a sua viagem. Voltando um pouquinho, você é advogada de profissão, para quem não te conhece, corredora também, parece que você parou um pouquinho, voltou agora, que eu estava sabendo. Na verdade, eu nunca parei com as minhas corridas, eu diminui. Diminui o ritmo. Você sabe que eu sou cria do Edson, né? Sim, o Edson, nosso amigo em comum. Foi ele que me ensinou a correr, e olha que o que eu gosto? De conciliar minhas viagens. Eu sempre levo meu tênis e corro aonde eu estiver. Alguns lugares eu tive medo de correr, mas depois a gente conversa sobre isso. Isso. Mas eu sempre tento... Nossa, porque para mim é maravilhoso eu estar fazendo a corrida que eu amo nos lugares que eu sonhei em estar. Não tem nem o que falar, é surreal. E você já tinha o seu canal, você está iniciando, né, algum tempo já com os vídeos, então tudo isso vai somar, porque hoje todo mundo está correndo, onde você foi só vê gente correndo, né? Então vai ser muito bacana. Me diz uma coisa, quantos países você já visitou em quanto tempo? Quantos anos? Até esse exato momento eu conheço 18 países, alguns deles eu já voltei. Tipo, eu já estive 2 vezes na França, 3 vezes na Espanha, já tive 2 vezes no Egito, na Itália já tive 2 vezes. Então, assim, até agora é 18. Uhum. Mas tem muitos na fila. Mas a meta é infinita. Enquanto você viver, você estará visitando os países. Com certeza já tem planejamentos futuros, né, a longo prazo. Agora você vai ser querendo ou não, vai ser uma profissão viajante, né? Eu tenho a minha profissão, né, Nilmar, mas eu tento conciliar. O bom da minha profissão é isso, né? Você pode trabalhar onde você estiver. Eu posso trabalhar, eu levo meu computador. Eu não gosto muito de ficar trabalhando quando eu estou viajando, é um fato, né? Sim. Mas, sim, e agora que eu iniciei o canal no YouTube, né, que é um trabalho, a gente sabe, né? É facinho. Não é tão fácil quanto parece, mas assim, eu sempre tive um objetivo de verdade no meu canal.
Eu ainda tô capinando ele. Né, faz um mês e pouquinho que eu iniciei. Eu tô limpando ele, organizando, não é fácil, é difícil estar lá, toma muito tempo de eu estar gravando, mas para mim, se uma pessoa que assistiu um vídeo meu e falar assim, será que isso não é para mim? Será que eu também não posso estar lá? Então, eu já vou ganhar o meu canal, entendeu? Então é isso, eu não tenho pretensão nenhuma de ganhar dinheiro com isso, não é isso, tá? A minha pretensão é mostrar para os outros, não só me mostrar viajando, não é isso, é mostrar a possibilidade de ir, entendeu? De estar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nilmar. Pode fazer. Qual lugar no mundo que você falaria assim, eu queria conhecer? Hoje, por ser corredor, o Quênia. Então. África, né? E o que te impede? É a pergunta que eu também me faço. Dentro, não me impede nada, desde que eu tenha um planejamento e corro atrás desse objetivo, né? Vamos fazer um planejamento, por exemplo, há 3 anos. Já tive convite, não veio agora, não tem muito roteiro aqui, né? Sim. Eu tenho um amigo que mora lá perto dos parques da Disney. Ele falou um tempo atrás pra mim, por que você não vem correr aqui na Disney? Eu falei, mas da onde, né? Ele falou, pouso você já tem, alimentação você já tem, é só fazer o passaporte e comprar as passagens. É o que você me falou. É oportunidade. Isso é oportunidade, né? Então. Mas essa é a pergunta que a gente faz para quem nos assiste, né? O que te impede? O que te impede? De fazer? A maioria das pessoas eu sei que estão pensando, eu não tenho dinheiro. A maioria. A maioria vai estar pensando isso. Mas assim, se a gente usar algumas estratégias, aí você vai dentro da tua possibilidade. Eu não faço, nas minhas viagens, eu não vou não fico em lugares caros. Você falou, você não faz loucura. Não, eu fico em lugares que eu posso pagar. Porque eu quero estar lá. Eu não vou lá para ir nos melhores restaurantes e ficar pagando caro. Porque eu sei que se eu for fazer isso, eu não vou poder. Então, eu tenho, entendeu? Uma vez eu lembro que eu comentei com uma roda de amigos, assim, sobre isso. E uma menina que estava junto, ela falou assim, não, mas se eu não for para ir lá e não fazer tudo que eu tenho vontade, então eu não vou. Na hora eu pensei, nossa, mas então ela não vai. Porque não é assim, entende? Eu também gostaria de ficar em hotéis de luxo, igual aquelas pessoas mostram, né, nas redes sociais, aquela coisa linda. Mas é justamente isso que eu quero passar para as pessoas. Tu pode viajar e não precisa ser dessa forma, não vai gastar dessa forma, entendeu? Sim. Às vezes você fica... Eu gosto muito de ficar em Airbnb, porque para mim fica muito mais barato, entendeu? Do que eu ficar em hotel. Tem gente que não gosta. Tudo bem a gente, né? Para mim, é o que cabe no meu bolso, entendeu? Sim, é o que eu faço. Sim. Aí tem algumas estratégias que eu uso. Um exemplo, viajar de bagagem de mão. Tá? Por quê? Porque eu faço muitas estratégias de passagem aérea para comprar, onde, muitas vezes, eu coloco dentro as low cost, que é as operadoras de baixo custo. Dentro da Europa, isso assim é a roda, chega a ser ridículo os valores. Barato, né? Entendeu? De barato que são. Então, às vezes, assim, eu encontrei uma passagem barata, por exemplo, minha intenção não é para ir para Lisboa. Eu queria ir para Roma, tá? Mas eu encontrei uma passagem muito barata de São Paulo a Lisboa. O que eu faço? Eu olho aquilo ali e já busco uma low cost, que vai de Lisboa para Roma. E daí eu vou lá, passo 1-2 dias em Lisboa para conhecer e pego aquele, às vezes, assim, fica mais barato você ir de ônibus lá dentro. Então, é isso que eu ia te perguntar. Existe uma logística básica. Então, vamos lá. Você vai, primeiro passo é comprar a passagem aérea. Isso. Depois disso, você já pensa aonde você vai ficar. Sim. É isso? Eu sempre faço essa logística. Antes de eu fechar a passagem aérea, eu tô ali, engatilhado algo que eu possa comprar. Eu já dou uma olhada. Assim, existe um conceito básico e primário da gente quando a gente vai fazer as nossas compras por nós mesmos. Que assim, eu vou comprar minha passagem, eu preciso ter algumas coisas saber antes de comprar. Que é, o aeroporto de chegada é onde? Porque às vezes você vai para uma cidade grande, por exemplo, tu vai para, não sei, vou dar um exemplo, Paris. Tem o aeroporto principal e tem os aeroportos secundários. Londres tem 5 aeroportos, acho. Às vezes você vai pegar um que é 100 quilômetros de distância. Aí o que eu vejo? Não tem problema de estar longe. Mas tem como eu sair do aeroporto sem eu deixar meu rim lá? Entendeu? Sim. Então, assim, esses cuidados que a gente tem que ter.
eu tenho essa oportunidade, então eu vou dar uma olhadinha, qual que é o aeroporto, qual que é a distância, eu já vou lá, e daí eu já vou pesquisando. Então tem trem que sai desse aeroporto e vai para a cidade, e quanto custa? Porque às vezes se você vai pegar um Uber, um táxi lá na Europa, você vai pagar 150 euros, 180 euros. Faz a conta, tá quase 7 por 1. A Entendeu? moeda, né? Então, assim, eu tomo esses cuidados, tem que ser tomado. Entendeu? Dentro da compra das passagens, existe uma fórmula, a antecedência? Quanto de antecedência? Então, é assim, ó. Eu não posso te dizer que existe uma fórmula, mas eu já posso dizer pela minha experiência. Muito tempo de antecedência tá caro, muito em cima vai estar caro. Eu gosto ali uns 4 meses de antecedência. Eu com 5 meses eu já começo a olhar. Entendeu? 4, 5 meses, às vezes até com 3 meses você consegue uma passagem com valor bom. E você olha nos sites, nos aplicativos, qual que é a dica que você dá? Eu faço busca, né, nos sites. Uhum. Mas o que a gente precisa tomar cuidado? Então, você vai lá no Skyscanner, no Google Flight, eu gosto do Kayak. Eu tenho, mas eu nunca compro de pronto. Porque o que a gente precisa cuidar? Esses sites, eles vão te levar para outras operadoras, às vezes para agência de viagem, às vezes você vai encontrar direto com a operadora que vai operar, a companhia aérea, que é o mais indicado, sempre, tá? Se eu comprar direto com a operadora, a companhia aérea, eu vou ter menos problema se acontecer um cancelamento, porque daí eu vou tratar direto com eles. Né? Se eu comprar com um terceiro, com uma agência, por exemplo, lembra da 1, 2, 3 milhas? Então, assim, cuida, porque lá vai aparecer qual que é a agência que você vai comprar, porque eles vão te direcionar. Só, faz uma busca no Google, reclame aqui, para ver como que é aquilo lá. Os comentários. Se você tá com dúvida, não compre, né? Tem algumas que eu fiquei até com vontade de comprar, mas eu fiquei com medo, né? Porque eu não conhecia. Que é um outro parênteses que a gente também ia conversar sobre questão de ficar atento aos golpes. Você, por ser advogado, nada mais justo do que perguntar isso. Muito barato também, quando a esmola é demais, tem que desconfiar. Tem que cuidar, com certeza. Às vezes aparecem umas oportunidades baratas. Mas daí analisa antes, pesquisa sobre aquela agência, né? Então, assim, eu gosto muito de pegar aquele mês, o que eu faço? Eu olho os horários que estão mais baratos e eu vou lá nas companhias aéreas que está indicando, né, que vai fazer aquele voo, e olho como que tá lá, porque às vezes é pouquinha diferença, então vale a pena você comprar direto com elas, entendeu? Para ser mais seguro. E Marina, falando da questão de milhas e pontos, você utiliza? Eu utilizo, não tanto quanto deveria, mas utilizo, mas sim, é uma boa estratégia ainda, apesar que hoje no mercado tem um excesso de milhas, né? Então, quando tudo que é excesso, acaba ficando mais dificultoso. Antigamente era mais fácil você viajar com milhas, mas já vou te falando de antemão que é complexo, Nilmar. Quando eu digo isso não adianta você se aventurar se você não entender de milhas. Então, assim, hoje no YouTube tem vários cursinhos gratuitos, inclusive. Então, se você tem interesse em viajar e você, de fato, tem um cartão, aí você vai aprender também a acumular pontos, milhas de outras maneiras. E também existem estratégias, tá? Que hoje é assim, eu sei que eu quero viajar para o Japão daqui 2 anos. Aí, então, eu analiso qual que é a operadora que é interessante, que vai fazer bom programa de milhagem para eu comprar minha passagem através de milhas, e eu vou investir naquilo. Por exemplo, pegar uma Ibéria, uma Qatar da vida, saber como que funciona o clube de pontos deles, às vezes até assinar o clube, e você consegue comprar milhas bem mais barato com promoção que eles têm, e depois lá na frente você vai comprar a tua passagem bem mais barato. Então, assim, são estratégias. Tem o cartão de crédito, que é o mais comum, todo mundo sabe, né? Às vezes a pessoa nem sequer sabe que ela tem direito a ter pontos no cartão dela, porque ela nunca verificou no banco, tá? Isso. Então, a primeira coisa é começar pelo básico. Vai no teu banco e veja. Porque às vezes você tem direito a ter um cartão de crédito que vai gerar mais pontos, porque um cartão bom é pelo menos 2 pontos por cada dólar gasto. Não é que você vai gastar em dólar, não é isso. É que eles vão converter os valores que você gastou em reais, né? Então, assim, 2, 3 pontos. Então, às vezes você tem direito a ter um cartão desse, que é um Black. E não só milhas, né? Você vai pontuar e depois trocar por passagem aérea, mas também tem a questão da sala VIP, que muita gente vai lá para o aeroporto e não sabe que tem direito. Às vezes acha que tem que pagar uma grana violenta lá e não é. Não é assim, outra, você vai economizar. Neymar, você vai economizar, porque você vai para uma sala VIP, você não vai gastar aqueles horrores que os valores
operados pelos aeroportos para comer, né? Os Sim. aeroportos. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Meu marido até um tempo atrás não sabia que o cartão dele estava pontuando que ele tinha direito a um que dava 3, 4 acessos de sala VIP por ano, entendeu? E outra coisa também, se você às vezes você tem um, você sabe que você tem lá direito a 3 acessos, por exemplo, de sala VIP. E você tem filho, tem marido, você pode ter cartão adicional que você vai pegar e você vai. Essas pessoas que vão viajar com você vão entrar na sala VIP com você, não vai gastar os teus, que você pode, né? Tipo, os teus acessos, e você consegue sem pagar anuidade muitas vezes, entendeu? Então você vai lá no banco e fala, eu tenho direito a um adicional aqui, gratuito? Pega pro teu filho, pega pro teu marido e vão pra sala VIP, e vão economizar na sala VIP. Só isso aí já é um tema, né, para você falar disso. É, A Marina daqui a um tempo tá fazendo e-book daí para é, falar disso. não, é bastante coisa. É, É bastante coisa, mas assim, eu sempre falo, os meus perrengues não precisam ser os de vocês. Por quê? Porque eu já passei, Nilmar, eu comecei há um tempo já a viajar e eu comecei assim do zero. Então eu fui aprendendo, eu fui, entendeu? sim, Eu fui buscando, eu fui procurando, eu fui estudando, porque eu queria que aquilo acontecesse, eu queria viajar, entendeu? certo. Você enfatizou bem ali a questão de não carregar malas, levar só as de mão. Uhum. Isso é primordial, então. Até a Não, questão da economia também? não é obrigatório, porque eu sei que tem muita gente que não consegue. Eu me libertei da bagagem despachada por vários Uhum, motivos. tá. Hoje, se fosse um tempo atrás, eu ia falar nunca que eu ia conseguir. Para mulher é muito difícil, para homem é bem mais fácil. Uhum, Mas hoje eu aprendi a fazer uma mala inteligente para eu só carregar minha bagagem de mão e eu tenho 2 motivos. Na verdade, 3. Um, que eu tenho medo de perder bagagem. uhum. Tá? E um dos grandes motivos hoje das pessoas se incomodarem nas viagens é extravio de bagagem. É uma realidade que acontece no mundo inteiro. Né? Então eu gosto de chegar, tirar minha bagagem de cima e sair, não tem que ficar esperando na esteira. Às vezes você fica lá, agora mesmo eu tive que despachar obrigatoriamente para ir para São Paulo, e a gente ficou 1 hora e meia esperando na esteira a bagagem chegar. Né? Então, assim, esse daí. Segundo, quando eu quero fazer estratégias de pagar valores baixos com low cost fora do Brasil, geralmente, para você despachar uma bagagem, é o valor que você vai pagar da tua passagem, não vale a pena. Então, você tá com a bagagem de mão, dentro, lógico, né, de todos os requisitos deles, tamanho, peso, você vai e não despacha, e você vai viajar barato. Outra, você tá lá, viajando na Europa, por exemplo, você vai pegar o trem, metrô, porque eu sou, entendeu? Eu não fico andando de Uber, não. Eu ando de trem, de metrô. Então, assim, você vai descer, você vai pegar um metrô cheio de bagagem, Uhum. na maior parte das estações de metrô, de trem do mundo, é escada. Nem todo lugar tem acesso bom para você ficar pegando elevador ou escada rolante. Então, assim, é isso, né? Em Então, resumo, é praticidade. praticidade e economia. Eu Isso, me libertei e eu amo isso, tá? Então, entendi. e outra, você faz um check-in online, você vai direto pro raio-x e você não precisa Uhum, chegar 3 horas antes no aeroporto para ficar lá na fila de fazer despacho ou de fazer check-in, entendeu? Então, para entendi. mim, é isso. Mais um importante, antes de a gente falar dos países que você foi lá, você comprou a passagem e tem a espera até no outro voo. Que Uhum. você comentou comigo em off que às vezes você fica 8 horas no aeroporto, Conexão. aí você pode visitar aquele lugar. Você sabe, Nilmar, que às vezes eu faço essas conexões, eu compro de propósito as Aham, conexões longas. Eu vou te dar um exemplo. A gente vai viajar agora com eu, meu esposo, um casal de amigos, e nós até pagamos um pouquinho mais por causa disso, porque a gente vai chegar, vai sair de Milão e a gente vai para Lisboa, chega às 8 horas da manhã em Lisboa. aham. Eu conheço Lisboa, meu marido também, mas eles não conhecem. Então a gente vai ficar 14 horas em Lisboa. Então nós vamos descer do aeroporto, vamos guardar as bagagens em lockers. Uhum, Eu também, inclusive, tem aplicativos, isso é bem interessante para quem vai fazer conexão longa e tem que estar com bagagem de mão, vai guardar. Tem lockers que tem uns aplicativos que são super baratos, porque às vezes você vai guardar a tua mala no aeroporto e é bem caro. Mas se uhum. você leva junto e vai lá no centro de Lisboa, por exemplo, é um aplicativo que são lojas que eles guardam a tua bagagem. Uhum. E tem seguro, é bem interessante. E tipo assim, eu vou dar um exemplo. A última vez agora que eu viajei, ia dar 36 euros para guardar a minha mochila e mais a minha bagagem de mão. Isso é um valor alto, Nossa, né? Aí a gente guardou pelo mesmo valor, foi lá em Madrid. Por 6,5 euros num nossa. aplicativo desse. Só pra vocês terem. Então, assim,
é isso que eu falo. Às vezes a gente acha que é um absurdo, mas quando você vai entrando nesse mundo, Aham. você vai descobrindo as formas de fazer mais barato, entendeu? E outro parênteses, você me falou que às vezes as pessoas ficam com medo de sair, ficam 8 horas guardados no Muita aeroporto. gente faz isso, fica lá no aeroporto, lá, e por medo. Mas o que que eu faço antes, tá? Eu sei que eu vou ter. Primeiro, não adianta você pegar uma conexão com bastante horas, que daria para você sair do aeroporto, mas chegar à noite no lugar. Aham. Aí não tem, né? Aí você vai ficar no aeroporto. O que que você vai fazer na rua à Sim. noite? Agora, quando você consegue adequar, ou coincidentemente saiu ali, chegou logo depois do meio-dia, você tem. Vai. Só que o que que eu faço antes? Eu sempre vou, eu já vou me organizar, eu já vou ver como que é para sair do aeroporto, eu já ver quanto custa um Uber, quanto que custa. Se tem trem, geralmente eles têm trem. Até o Brasil é uma vergonha, né? São Paulo agora tá com um trem que chega até o aeroporto de Guarulhos, que vai lá do centro, e é bem baratinho, é R$ 5, se eu não me engano, R$ 9. Uhum. Então, se você tá lá, né, você pode ir para Guarulhos bem fácil. Mas no mundo todo tem essa conexão. Você sair dos aeroportos fácil, com metrô, com trem, Sim. entendeu? Tipo, agora a gente foi para Madrid, acho que a gente gastou 3,50 € para você sair do aeroporto de metrô. Nossa. Então, entendeu? Aí você vai lá, conhece, almoça num lugar, mas aí você já dá uma organizada, né? Eu Claro. quero ir em tal lugar, então você já se organiza, já sabe qual estação de metrô que você vai descer para conhecer o ponto que você quer, você já dá uma pré-olhada num restaurante que você quer ir comer, entendeu? Num mercadão, eu gosto de mercadão municipal dos lugares, sabe? Para mim me Uhum. encanta, porque você vai lá e você vai conhecer a cultura do lugar, entendeu? Nossa, Marina, é padrão mochileiro mesmo. O Não. meu é. Uhum. O meu é, mas Sim. não precisa ser assim, Nilmar. Porque tem muita gente que tem dinheiro para viajar, poderia fazer uma viagem mais elitizada, não faz porque tem medo, porque não gosta, ir naqueles pacotes onde vai um monte de gente, entra no ônibus. Eu mesmo não gosto. Tá. Eu gosto de organizar minha viagem, eu fazer. Então, assim, por exemplo, ó, agora, o ano passado, eu fui para Israel, tá? É, a gente andou Israel de norte ao sul, porque a gente pegou um carro. A gente fez do nosso jeito. O que que nós fizemos? Nós contratamos um guia lá na cidade de Jerusalém, por quê? Porque é muita coisa. Ele caminhou um dia inteirinho, nós andamos 20 quilômetros, mostrando tudo. Então, assim, às vezes você organiza da tua maneira e não fica engessado, entendeu? Mas nada obsta de viajar também com pacote, né? Claro. Só que quando você organiza, vai sair bem mais barato, ainda que seja uma viagem mais de luxo, tá? Legal. Ô, Marina, eu vejo você falando, mas o seu olho brilha. É legal fazer o que a gente gosta, É, né? Fala com ânimo, verdade. com felicidade. Tá, vamos lá. Desses países que você foram, vamos falar primeiro qual que é o mais perigoso, que você comentou comigo que teve um lá que você não quis nem sair para correr, que ficou com medo. O país até hoje que mais me impactou, bom, os países lá do Oriente Médio, eles vão impactar a gente de alguma forma, Uhum. né? Cultura e, né, diferente. Mas hoje o que mais me impactou foi o Egito, tá? Eu fiquei, de fato, por eu ser mulher, talvez um homem não teria o medo que eu tive. De eu correr lá, eu fiquei com medo lá, não tive coragem. Porque é um Aham. assédio muito grande com as mulheres, é uma É verdade. diferente, né? Inclusive, Normara, eu vou fazer agora um vídeo explicando para as pessoas não caírem em golpe no Egito. Como eu já fui 2 vezes lá, eu já vi muita coisa, entendeu? Então, assim, lá é um assédio, lá é o tipo de lugar que você tem que ir com a mente mais aberta, sabe? Hum. É muita pobreza, você vê coisas assim que te deixam impactados, é um fato. Mas eu amo história, então eu sonhava em conhecer o Egito, tanto é que eu fui 2 vezes, né? Eu sonhava em conhecer o Egito e para mim valeu muito, foi impactante, sim. Uma vez eu fui com pacote, outra vez que eu fui por conta. Inclusive, eu só fui porque o meu marido não conhecia e eu já tinha uma viagem comprada para a Turquia e eu estava lá olhando as low cost saindo da Turquia, né, para ver. E era R$ 200 para ir para o Egito. Como é que eu não ia? R$ 200. Aham. Ah, não. É isso que eu tô falando, entendeu? Eu também vou. Você falou do Egito, né? Lá no começo do vídeo já vai aparecer tuas redes sociais e vão lá no Instagram da Marina, que tem você falou do Egito, pô, você tomando um café na frente das pirâmides, aquilo ali é Isso aí foi impagável. uma ousadia minha. Porque a primeira vez que eu fui, geralmente os hotéis melhores, que os pacotes vão levar as pessoas, são mais distantes. Até eu tenho alguns perto das pirâmides, mas é porque ali é o caos. Quando eu digo é um caos, é o caos.
Então, Uhum. geralmente, eles não levam os turistas para ficarem ali. Mas como eu fui lá e eu estava de frente, eu olhava aqueles hotéis aqui, eu falava, meu Deus, deve ser muito bom ficar aqui. Assim, não são hotéis de luxo, são hotéis medianos, limpos, tal, mas é um caos ali embaixo, Nilmar, entendeu? Eu não sei nem como te falar isso, porque a gente não imagina, porque bem impactante você estar ali. Então, mas eu falei pro meu marido, eu quero ficar aqui, e fiquei. E a gente ficou, e foi uma experiência, assim, incrível. Se acordar, eu abria, tá aqui, ó, as pirâmides, a esfinge. Parece um quadro, Marina. É, Quem filmou você ou tirou a foto, parece um foi meu quadro. marido. Aham, era o pôr do sol. Quando eu vi que o pôr do sol ia dar ali nas pirâmides, eu falei, Caramba. meu Deus do céu. Outro vídeo bacana, você saiu do celular e estava no Mar da Galileia, né? No final da Uhum, tarde também. Nossa, uhum. ali também. Israel é demais. É lindo, Israel é demais. Nossa. E a experiência que a gente teve lá e conhecer tudo, né, por conta de eu contratei uma assessoria. Eu fiquei com medo. Você sabe, os conflitos, guerra. Uhum, Dentro do Estado de Israel tem os bolsões, que são a autoridade palestina, uhum, né? Então, assim, você tem que cuidar, porque às vezes você vai passar por dentro, você vai passar por vários checkpoints. uhum. Então, você tem que saber onde você vai, né? Sim. Então, eu contratei uma pessoa que morava lá para ela me explicar. Ela me cobrou super barato. Eu não quero que você faça nada por mim, eu só quero que você me fale. Vai aqui, não vai ali, vai lá. E daí ela Sim. me assessorou em tudo, apesar que ela fez para mim um roteiro bem interessante. Sim. Uhum. E os que você mais gostou? Eu acho que o que eu mais gostei até hoje, eu digo que tem uma cidade no mundo que é a minha cidade, que é Roma. Roma na Itália. Roma. Acho que por você ser igual eu, cristã, Eu também não sou interliga. católica, Aham. mas o Vaticano Uhum, é impactante. E a história daquele lugar é uma, para mim, tá? uhum. Mas o país que eu mais gostei de conhecer até hoje foi Israel. Nossa, muito bacana. Uhum. Olha, Marina, já deu uma meia hora que a gente conversou. Você viu que a gente falou um pouquinho de cada coisa, porque o tempo é curto, mas sigam a Marina, ela vai fazer muitos vídeos. Já já você vai dar curso, fazer books, É, vai aparecer, viu? E quando você for nos países agora, você vai se inscrever para as provas lá, né? assim, geralmente eu olho, tá? Eu estava em Madrid uma vez e passou né? Tava começando uma prova de corrida. Eu falei, por que que eu não podia ter Meu participado? Deus! Você sabia que lá em Israel tem uma das maiores corridas, maiores maratonas do mundo? Ah, E tem várias provas nas pirâmides do Egito também. tem. Agora eu posso Nossa. imaginar, é calor, né, gente? Dependendo da época do. Ai. Ô, Marina, Mas deve ser nossa. incrível correr lá nas pirâmides. Se fosse para a gente ficar conversando aqui, a gente ficaria horas. Sim. Quero te agradecer por ter vindo aqui. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Para a gente Ah, finalizar? eu acho que às vezes a gente tem que pegar a história da nossa vida e apontar para o lugar que a gente tem vontade. Aquilo que a Uhum. gente tem vontade de fazer, sabe? Tem Sim. tanta gente que tem vontade de conhecer o mundo. Esse mundo é tão lindo pra gente não conhecer. Às vezes, a gente tem coragem de ousar, sabe, Neomar? Uhum. Porque se ficar esperando, ficar ali naquele cantinho confortável da gente, e não digo só para viagem, é tudo na Uhum. vida, né? Sim. Às vezes você quer trocar de emprego, mas você não tem coragem. É ousar, a vida é agora. Por isso que eu falo, a vida é agora. Por que que a gente fica deixando tanto para depois aquilo que a gente quer fazer agora? É verdade. Ó, você teve a coragem de começar o seu canal, de fazer seus vídeos. Quantas pessoas gostariam de fazer vídeos de conteúdo e não têm a coragem? É a mesma coisa, gente. Se não Verdade. começar, os primeiros vão sair ruim, a gente não vai querer se assistir, mas depois vai aprimorando. Sim. Vamos finalizar lá naquela câmera da frente lá. Pessoal, esse foi o Prosa da semana. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe o vídeo e até o próximo. Valeu, gente. Obrigada, gente. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.